Salve pessoal, tudo tranquilo? Professor Diogo Burlamac aqui na nossa primeira aula de 2024. Eu espero que neste ano vocês continuem com bastante resiliência, com bastante força de vontade e continuem estudando até chegar à tão sonhada aprovação, que pode ter certeza que ela virá, né? Ela só não vem para quem desiste no meio do caminho realmente. Pessoal, eu trouxe hoje para vocês aqui um conteúdo muito importante para a prova. Algumas pessoas me pediram, né, para gravar uma aula com esse conteúdo, que é o conteúdo sobre usos da palavra que. Alguns gramáticos tratam como funções morfossintáticas da palavra que, outros dizem que é funções do que. Então colocamos aqui, né, o uso da palavra que, tá? Tudo que você precisa saber sobre a palavra que na hora da prova, na verdade. O que acontece? A gente vai ver que tem várias funções do que aí. Algumas muito pouco usadas, né, em frases assim um pouco arcaicas já. Vamos comentar isso. E nós vamos ver, quando formos fazer as questões de concurso, que o que eu vou falar aqui não é mentira. Pessoal, basicamente, dois usos do que, duas funções do que, são as que despencam em prova. Eu peguei questões aqui, 15 questões de 2023, e eu analisei 40, 50 questões de 2023, e 99% delas tratava da função do que, das funções do que, ou como pronome relativo, ou como conjunção integrante, né? E às vezes até há questões que trazem no enunciado assim, em qual dos itens abaixo a palavra que não foi empregada como conjunção, e sim como pronome, ou vice-versa. Quando ela fala isso, na verdade ela está querendo saber em qual item a palavra de repente não foi empregada como conjunção integrante e não como pronome relativo, né? Às vezes ela fala só em conjunção e pronome, mas na verdade é isso que ela quer saber. Eu vou mostrar para vocês aqui as funções do que vocês precisam saber, tá? Algumas realmente a gente não vai encontrar mais aí, né, em jornal, enfim, não vai encontrar. A banca pode cobrar isso de vocês? Pode, ela pode sempre, né? Pode sempre, porque se isso está dentro do assunto, ela pode cobrar. A gente pode dar o azar? Pode. Mas a tendência que nós temos visto aí nos últimos anos de provas de concurso é que caia pronome relativo ou conjunção integrante, às vezes uma conjunção consecutiva, né? Conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Essa também é um pouco comum em prova. E o que como palavra expletiva ou de realce. Eu diria que nós temos que focar mesmo nesses 4 empregos da palavra que, tá? Não vou estabelecer uma ordem, mas diria que esses 4 empregos da palavra que são os mais, talvez os mais importantes para as provas de concurso. Agora, é interessante que vocês saibam encontrar as funções do que em outros sentidos, né? Ou seja, quando o que é substantivo, quando o que é uma conjunção coordenativa aditiva, quando o que é uma conjunção coordenativa adversativa. Então, assim, quando o que é uma preposição. Então é importante que a gente saiba esses usos do que, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos partir aqui para o nosso primeiro uso da palavra que. Então vamos lá, que é a palavra que, justamente como substantivo, pessoal. Lembra que a gente sempre fala que uma palavra qualquer palavra pode ser substantivada. E eu sempre repito que na escola a gente aprende que é o artigo o, né, que substantiva as palavras. Quem já assistiu minhas aulas aqui sabe que eu deixo bem claro que não é só o artigo o, é qualquer determinante, né? Determinantes são aquelas palavras que têm essa capacidade aí de substantivar as palavras que elas acompanham. Então, o artigo pode fazer isso? Pode, mas não só o artigo o, não só o artigo definido o. Pode ser o artigo o, pode ser o os, pode ser uns, né? O adjetivo também pode, é um determinante. O pronome, né, pessoal? O pronome ele pode ser o possessivo, pode ser o indefinido, o pronome demonstrativo ou o numeral. Essas palavras são todas determinantes. Então eu vou dar uns exemplos aqui na hora que a gente estiver
justamente falando sobre esse primeiro emprego do que. Pessoal, o que como substantivo, ele é muito fácil, né, de vocês enxergarem na prova. Por quê? O que como substantivo, ele vai vir sempre acentuado. Ele é, na verdade, um que tônico, então ele vem acentuado. E esse que vai exercer, né, as funções sintáticas próprias do substantivo. Então ele vai ser, geralmente, o núcleo de uma função sintática, como qualquer substantivo costuma desempenhar esse papel. Ele equivale aqui a alguma coisa, né, ou qualquer coisa, e vem sempre antecedido por artigo, adjetivo, pronome, numeral. Nós chamamos, mais uma vez, chamamos essa galera aqui de que, pessoal? De determinantes. Então, esse que, quando é um substantivo, ele vem sempre acompanhado de um determinante. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos ver aqui os exemplos. Ele tem um que de arrogante. Olha aqui, pessoal. Esse que aqui, ó, é um que tônico, né? É um que realmente equivale a alguma coisa, ou seja, ele tem alguma coisa de arrogante. Ele tem, sei lá, qualquer coisa de arrogante, né? Então, e esse aqui, ó, é o nosso determinante, né? Então, ele tem um que de arrogante, ele tem qualquer coisa de arrogante. Então, esse que aqui é um substantivo. Olha, este que está muito bem empregado. Então, vamos supor que você estivesse escrevendo aí um artigo, né? Um artigo de opinião, um artigo científico, alguém fala assim, nossa, esse que aí está muito bem empregado. Então, este é pronome demonstrativo que também funciona como determinante. Então, quando eu falo este que, realmente esse que aqui é um substantivo. Estão vendo aqui, ele está tônico, né? E ele funciona assim como substantivo, porque vem acompanhado de determinante. Não suportei aqueles que ela me perguntou. Aqueles ques, ó, aqueles, pronome demonstrativo, determinante também. Ah, Diogo, peraí, mas aí o que tá no plural agora. Pessoal, é isso aí. Se ele é substantivo, ele vai variar, né, em número, como muitos dos substantivos que a gente conhece na língua portuguesa. Então, o substantivo, como ele é substantivo agora, ele pode variar, sim, o número. Ele pode ir para o plural, tranquilamente. Tá? Então, estes ques, alguns ques, você não entende meus ques, né? Ih, você já me perguntou 3 ques, hein? Então, assim, quando ele vem acompanhado do determinante, ele é substantivo. Então, ele pode, sim, ir para o plural. Beleza? Esse é muito tranquilo, né? Voltando aqui para a tela. Tem esse asterisco aqui, pessoal. Eu nunca vi isso aqui em prova, tá? Mas é importante, olha só. Quando, apesar de ser substantivo, ele exerce a função sintática de aposto especificativo, Diogo, eu não lembro o que é aposto especificativo. Então, depois você vai ter que revisar, né, esse conteúdo de aposto explicativo, funções sintáticas. Mas lembrando que o aposto especificativo é aquele que nomeia um substantivo. Então, quando eu falo, o professor Diogo compareceu. Diogo é um aposto especificativo de professor, porque nomeia o substantivo professor. Tá? Então, quando esse que vem com a função sintática de aposto especificativo, aí ele não recebe acento. E a gramática fala assim mesmo, ó, deve sempre ser acentuado. Aí faz a ressalva depois que ele não recebe acento quando vem na função de aposto especificativo. Mas eu nunca vi esse emprego aqui em prova, tá? Então, ó, a palavra que nem sempre leva acento circunflexo. Eu usei um pouquinho da metalinguagem aqui, né, pra gente fazer uma brincadeira, mas é isso mesmo. A palavra que nem sempre leva acento circunflexo. Ou seja, o que aqui, pessoal, na verdade é o aposto especificativo do vocábulo palavra, tá bom? Então, nesse caso aqui, ele não leva acento circunflexo. E outra coisa, substantivo, palavra é um substantivo. Substantivo não está aqui no grupo dos determinantes. Então, realmente, substantivo não é um determinante, logo essa palavra aqui não vai substantivar ali essa palavra que a ponto de ela receber um acento circunflexo, enfim, de ser um substantivo também, né? Como a gente já viu antes. Apesar de ser um substantivo, sim, né, ela não é acompanhada de um determinante que a torne tônica. E ela, na verdade, é um aposto especificativo do vocábulo palavra. Beleza? Então, esse é o uso do que como substantivo. Tranquilo, né, pessoal? Vamos para o próximo, então. A gente tem alguns aí bem importantes para ver.
Esse aqui eu não diria que é assim que cai bastante. Vamos lá. Mais um acentuado aí, tá, pessoal? Interjeição. O que pode ser interjeição, pessoal? Interjeição a gente lembra que é aquela classe de palavra que exprime um sentimento, equivale a uma frase, né? Porque com a interjeição você pode realmente, por exemplo, quando você tropeça numa pedra, né? Tropeça numa pedra, você vai dizer putz, né? Ou de repente o pessoal do sul, o gaúcho, vai falar bah, né? Então são interjeições. E quando você pronuncia uma interjeição dessa, na verdade elas são frases completas, que você consegue perceber o sentido, né? Frase é todo enunciado com o sentido completo. Então se uma interjeição, você deu uma topada e você fala putz, né? A pessoa já entendeu o que você quis transmitir. Então, na verdade, a interjeição realmente é uma frase completa. Nesse caso, o que pode sim ser uma interjeição, equivale a uma frase e é sempre exclamativo, né? Não que ele venha sempre com ponto de exclamação, pessoal, como está aqui na primeira frase, mas ele é exclamativo. Nessa primeira frase, que não sabia de nada, né? Ou seja, é uma interjeição. Aqui também, ó, que surpresa de te encontrar aqui na festa, nossa! E também, pessoal, se ele vier sozinho, ó, né? Ele também vai ser a interjeição, ó. Que, né? Pode ser até com interrogação também, ó. Que? Caramba, né? Então, ele é interjeição. O que isso, né? Ele é interjeição. Beleza? Tranquilão? Então, vamos lá. Próxima função do que? Advérbio. Pessoal, o que pode ser um advérbio de intensidade? E aí, claro, como todo advérbio, ele vai, e todo advérbio de intensidade, né? Ele vai intensificar adjetivos ou advérbios. No caso do que, pessoal, ele não vai ser um advérbio que apareça expressando uma circunstância por um verbo, tá? Então, quando o que é advérbio, ele vai sempre intensificar um adjetivo ou outro advérbio, beleza? Equivale a quão e exerce a função de adjunto adverbial de intensidade, caso caia na sua prova a pergunta sobre a função sintática desse danado desse que aí. Beleza? Vamos lá. Que lindos são os lírios do campo. Ó, esse que, pessoal, acompanha o adjetivo lindos. Então, é como se tivesse assim, ó, quão lindos são os lírios do campo. Ou, refazendo aqui a frase, os lírios do campo são muito lindos. Então, esse que equivale a quão, vale a muito também, né? Muito lindos são os lírios do campo. Então, isso aqui é um advérbio. Aqui também, ó. Que depressa você fez a prova. Depressa é um advérbio. Então, nesse caso aqui, esse que é outro advérbio. Porque lembrando que o advérbio ele pode também intensificar outro advérbio. Não é isso? Então, esse que também é um advérbio. Nossa, você fez a prova muito depressa. Beleza? Então, na hora da prova, se tiver com dúvida, tenta refazer a frase, tenta inverter a frase e colocar um muito ali. Ó, você fez a prova muito depressa. Ou os lírios do campo são muito lindos. E aí deu certo, esse que realmente é um advérbio. Beleza? Muito tranquilo, né, pessoal? Vamos lá. Próxima função do que é o que como preposição acidental. Esse aqui eu diria para vocês que é bem importante, tá? Assim, é um dos importantes. Bom a gente saber. Tranquilo? Vamos lá. Ele, como preposição acidental, ele equivale à preposição de, pessoal. Normalmente, hoje em dia, em prova, a gente diz que ele equivale à preposição de. Mas vocês vão ver que há possibilidade também de frases com esse que como preposição acidental aparecendo no lugar de para. Mas, normalmente, quando cai em prova, hoje em dia, cai no lugar da preposição de. Beleza? Mas vamos lá, vou mostrar aqui os dois casos. E principalmente, pessoal, quando ele equivale à preposição de, ele vem nessas locuções verbais com os verbos ter e haver. Então, tenho de, tenho que, né? Eu hei de conseguir alguma coisa. Eu hei há que conseguir alguma coisa. Essa que seria a ideia. Tá? Então, indica obrigatoriedade e necessidade. E, em alguns casos, como eu falei, equivale à preposição a ou para, né? A ou para, na verdade. Mas eu botei para ali, que fica mais fácil para vocês substituírem na hora. Vamos lá. Nós temos que sair mais cedo. Nós temos de sair mais cedo.
É esse primeiro caso ali de cima, que é o caso que mais cai em prova, como eu falei. Então esse que vai ser a nossa preposição acidental. Ele foi o primeiro que todos a chegar. Ele foi o primeiro de todos a chegar. Então, mais uma vez aqui, substituindo a palavra de, que é a preposição, esse que vai ser a preposição acidental. E hoje, não, aqui saiu vive, né, pessoal? Perdão, é tive, né? Claro. Hoje não tive muito que fazer no escritório. Veja que aqui, pessoal, se eu for trocar pela preposição de, não vai fazer sentido, né? Hoje não tive muito de fazer, não fica legal. Mas hoje não tive muito para fazer, né? Ou a fazer no escritório. Beleza. Aí é um dos casos em que esse que também é preposição, né? E que não é trocado aí pela preposição de, mas substitui a preposição para. Esse aqui um pouquinho mais raro em prova. Faz muito tempo que eu não vejo nenhuma questão abordando o que como preposição acidental, substituindo a preposição para ou a. Beleza? Então, guarda essa aí é bem importante. Próxima função do que? Próxima função do que é palavra expletiva. Essa aqui, pessoal, lembra que eu falei das 4 principais? Essa aqui, vamos botar aqui número 1, mas não que ela seja a primeira, a que mais cai, tá? Mas eu vou numerar as 4 principais para sua prova, tá? Então, essa aqui é a primeira que apareceu, ó. O que como palavra expletiva? Palavra expletiva, pessoal, também chamado de palavra de realce. É aquele que você usa para realçar, tá? Então, por exemplo, vamos pensar aqui um meninão mimado, né? Aí, sei lá, alguém falou para ele assim: "Ô, me dá aí a pipa que eu fiz, cara." Ah, eu que fiz a pipa, né? Então veja, quando ele fala eu que fiz a pipa, ele poderia falar eu fiz a pipa. Só que ele está ali indignado, ele quer realçar, né, essa indignação dele, e esse que aparece ali como palavra expletiva ou de realce. E quando ele é a palavra expletiva ou de realce, pessoal, ele pode ser retirado da frase sem que isso comprometa o sentido dela. Então, como ele está ali empregado só para realçar, você pode retirar da frase e ele não compromete o sentido da frase. Agora, claro, ele presente na frase, ele intensifica, ou seja, ele está ali para realçar, tudo bem? E o que pode acontecer também, que a gente vai ver aqui, às vezes esse que, quando ele aparece como expressão expletiva ou de realce, ele pode vir acompanhado do verbo ser. Então, esse mesmo menino poderia ter falado assim: eu é que fiz a pipa, eu é que. Então, esse é que seria uma expressão expletiva ou de realce, tá? Esse que, claro, é a palavra expletiva ou de realce, mas nesse caso eu diria que é uma expressão expletiva ou de realce. Outra coisa que pode acontecer, pessoal, nesses casos em que ele vem junto com o verbo ser, nada impede que esse verbo ser esteja deslocado aí, né? Esteja afastado, melhor dizendo, da palavra que e conjugado. Então eu poderia dizer assim: não, cara, você não fez a pipa, não. Nós fomos, né? Fomos nós que fizemos a pipa. Então, fomos nós que fizemos a pipa. Esse fomos que é expressão expletiva. Então, se eu tirar esse fomos que, vai ficar assim: nós fizemos a pipa. Mas se eu falar fomos nós que fizemos a pipa, realmente vocês percebem um realce. Então, isso pode acontecer e já apareceu em prova e muita gente escorregou. Era uma frase assim: foram os romanos que, e aí seguia, né? E a banca perguntava se esse que era pronome relativo. Muita gente não percebeu, pessoal, esse foram lá na frente e pensou: os romanos que, os romanos os quais. E era Sebrasp, né? E marcou como certo. Perdeu a questão, porque não percebeu que era uma palavra expletiva, era uma expressão expletiva. Foram os romanos que, foram que, poderia ser retirado da frase, essa expressão expletiva, e a frase continuava fazendo sentido. Não era um pronome relativo. Beleza? Vamos lá, então. Falado tudo isso, a gente volta para cá. Ela pode ser, como eu falei, ela pode ser retirada sem que comprometa o sentido da frase, como a gente comentou. E muitas vezes aparece, ó, na locução é que, como eu falei, e lembrando que esse é aqui, ele pode às vezes aparecer conjugado aí, né? Ó, que comida boa que você fez. Vamos olhar para esse que aqui, tá?
Que comida boa que você fez. Veja que eu poderia tirar, pessoal. Que comida boa você fez. Mas esse que aqui está servindo para realçar. Que comida boa que você fez, cara. Que comida boa que você fez, mãe. Que comida boa que você fez, pai. Não é isso? A outra. Você é que deve... Opa, pessoal, mais um probleminha aqui, ó. Perdão, era para ter um R aqui, né? Você é que deve acordar cedo amanhã. Você é que deve acordar cedo amanhã, né? Então, vocês que pegaram o material aí, por favor, façam essa correção aqui, beleza? Você é que deve acordar cedo amanhã. Então, esse é que é uma expressão expletiva ou de realce. Eu poderia retirar aqui, ó. Você deve acordar cedo amanhã, tá? Mas não, ele quis enfatizar. Então, não. Alguém fala assim, ó, ô fulano, você vai acordar cedo amanhã. Não, não. Você que deve acordar cedo amanhã. Então, esse é que realmente é para realçar o sentido da frase. E a última, eu que ganho o dinheiro, você é quem gasta? Ou seja, eu ganho o dinheiro, você é quem gasta, mas aqui é um realce, ó. Eu que ganho, cara, e você que vai gastar? Eu que ganhei e você que gastou? Então esse que aqui pode ser retirado da frase sem que isso comprometa o sentido, tá? Então, por favor, faça essa correção aqui, ó, colocando a letra R aí no verbo no infinitivo. No material que vocês vão baixar, eu vou fazer essa correção aqui, tranquilo? Então o material vai certinho, tá? Eu vou corrigir tanto aquele outro probleminha quanto esse aqui, antes de vocês conseguirem baixarem aí no YouTube, eu vou colocar ele corrigido, tranquilo? Vamos lá então para a próxima situação aí de uso do que? Pronome interrogativo. Esse aqui é fácil, pessoal, porque o que como pronome interrogativo, ele vai aparecer sempre em perguntas, óbvio, né? Em perguntas diretas ou perguntas indiretas. Nas perguntas diretas, sempre com ponto de interrogação. As indiretas, não. Mas aí você consegue saber que ele que há uma pergunta ali, logo esse que vai ser o pronome interrogativo. A gente pode, na verdade, aqui, dividir em dois, né? Ele pode ser um interrogativo substantivo e a gente vai ver depois que tem um interrogativo adjetivo. Qual a diferença, Diogo? Quando ele está empregado como substantivo, pessoal, ele vai estar ligado a verbo, né? Então aqui, ó, que veio fazer aqui em pleno sábado, né? Então esse aqui, ó, qual coisa você veio fazer aqui em pleno sábado? O que você veio fazer aqui em pleno sábado? Esse que, ele é um pronome interrogativo, tá? E com valor substantivo, porque ele não está ligado a um substantivo, tá? Mas na verdade isso aqui, ó, eu nunca vi cair em prova o que como pronome interrogativo, quanto mais com essa divisão de substantivo e adjetivo. Mas tudo bem. Quando ele tem valor substantivo, ele liga-se a verbos em frases interrogativas e exerce a função de um substantivo. Beleza. O que aconteceu com as garrafas de vinho aqui, ó, ligado a verbo, né? E aí, pessoal, esse artigo aqui é um artigo que pode ou não ser usado para ênfase também, tá? É o mesmo, pessoal, é o mesmo que a gente usa em perguntas do dia a dia. Eu posso falar, o que você está fazendo aí? Ou eu posso falar, o que você está fazendo aí? Esse o aí é um o para realce, tudo bem? Vamos focar no que. Então, ele pode aparecer ou não. Queria saber o que aconteceu com as garrafas de vinho, né? Aqui é uma pergunta indireta, ó. Tanto é que eu poderia pensar assim, ó, o que aconteceu com as garrafas de vinho? Não é isso? Cuidado aqui, pessoal, para não confundir esse que com conjunção integrante, tá? Muita gente pensa, é a conjunção integrante, eu queria saber isso. Mas não, pessoal. Quando ele é conjunção integrante, você consegue trocar por isso, mas você não faz uma pergunta, você não mantém a ideia de pergunta. Aqui, por exemplo, ó, queria saber o que aconteceu com as garrafas de vinho, eu poderia pensar assim, ó, cortar aqui, ó, o que aconteceu com as garrafas de vinho? Então, eu tenho certeza que esse que é pronome interrogativo, tá? Quando chegar a conjunção integrante, a gente vê que é bem diferente. Vamos lá. Seguindo aqui. Ele também pode ser, como eu falei, o interrogativo adjetivo. Então, agora ele vai acompanhar, né, substantivo. Liga-se a substantivo e equivale a qual. Então, que doces você compra para a festa? Ou seja, quais doces, né? Agora com substantivo, ó. Mas, pessoal, se a banca disser que é pronome interrogativo, é pronome interrogativo. Acabou, ponto final.
que professores foram convidados para o próximo ano, ou seja, quais professores foram convidados para o próximo ano. Então, 2 empregos aí, do que como pronome interrogativo. Tranquilo? Então, esse é o 6º emprego do que a gente está vendo aqui. E vamos seguir para o próximo. Pessoal, o que também pode ser pronome indefinido. E pronome indefinido, né? Pronome indefinido vai acompanhar nome. Quem é o nome? O nome é o substantivo, né? Então, ele, quando é pronome indefinido, vai acompanhar substantivos em frases exclamativas. E exerce a função, caso a banca pergunte, de adjunto adnominal. Então, que calor tem feito no Brasil, né? E que alegria tem aquela menina. Cuidado para não confundir esse que com advérbio, pessoal. O advérbio, às vezes, aparece em frases exclamativas também, mas qual é a diferença do advérbio para o pronome? O advérbio, ele vai intensificar quem? Outro advérbio ou um adjetivo. Então, ele vai intensificar outro advérbio ou um adjetivo. Lembra daquela frase lá? Por exemplo, que linda, né? Ou seja, que depressa. Então, ele vai intensificar adjetivo ou outro advérbio. Quando eu falo que frio, frio não é adjetivo nem advérbio, é um pronome. Então, esse que não pode ser advérbio, ele vai ser o pronome indefinido. Tranquilo? Não confunda isso aí, tá? Vamos lá. Então, que calor tem feito no Brasil, ou que frio tem feito no Canadá, né? Eu poderia pensar assim. Que alegria. Então, aqui, ó, substantivo, substantivo. Então, esse que não pode ser advérbio, ele é o pronome indefinido. Maravilha? Espero que tudo bem. Vamos lá, que ainda tem alguns aí pra gente ver. Esse aqui eu diria que é o top 2, né, em prova. Vamos colocar ele como número 2 aqui, porque a gente já listou aquele primeiro que é ele como preposição, né, que a gente viu, mas esse aqui também é importante para a prova. Na verdade, a gente listou ele como palavra expletiva ou de realce, não é isso? Esse aqui é o número 2, não estou seguindo ordem, lembra? Mas esse aqui é muito, dos 4 principais para a prova, esse aqui é super importante, tá? Vou falar de novo, super importante. Ele junto com a conjunção integrante são os que despencam em prova, são eles dois que despencam em prova, pessoal. Então vamos lá. O que quando é pronome relativo, pessoal? O que acontece? Quando o que, ele pode ser um monte de coisa, como a gente está vendo aqui nessa aula, não é isso? Então, como é que eu vou saber, Diogo, quando o que é pronome relativo? Você pega uma palavra que somente funcione como pronome relativo e tenta substituir pelo que. É o que acontece aqui. Quando eu pego, por exemplo, o pronome relativo o qual e variações, né? Então, o qual, a qual, os quais, as quais, por exemplo, o qual, a qual, né? Essas palavras aqui só funcionam como pronomes relativos. Então, quando o que pode ser um monte de coisa, ele equivale a um pronome relativo, é óbvio que ele é pronome relativo também. Então, a partir de agora, chegou na hora da prova, pessoal, viu um que na hora da prova, e o comando da questão era para ele realmente estava ali te perguntando qual é a função, qual é o uso desse que. Vamos lá, estabeleça aí uma ordem que vai facilitar a vida de vocês. A banca quer saber qual é a função do que. Encare o que, a princípio, sempre como pronome relativo. Ou seja, vai nesse que você tem dúvida, olha para ele e já tenta substituir esse que por o qual, a qual, os quais e as quais. E outra coisa, pronome relativo retoma nome. Pronome retoma nome. Quem é o nome? Substantivo. Então esse pronome vai retomar um substantivo, um núcleo substantivo ou às vezes uma palavra de valor substantivo, mas normalmente ligado ao substantivo mesmo. Então tenta sempre, né, primeiro, tentar substituir esse que por o qual, a qual, os quais e as quais e tira a prova dos 9 vendo se ele está retomando realmente um nome. Primeira coisa que vai fazer é isso, beleza? Então vamos lá. Se não for, Diogo, se não for, calma que daqui a pouco a gente faz outro teste. Vamos lá. Equivale ao qual, a qual, os quais e as quais, retoma um substantivo ou palavra de valor substantivo antecedente, como a gente já viu. E vamos lá. Este é o motivo porque, este é o motivo
esse que eu posso trocar por o qual, não é isso, pessoal? Motivo o qual. Não posso fazer isso? Posso, Diogo. Motivo o qual. Beleza, mas tem a preposição por aqui. Não tem problema. Você vai somar ela aqui junto com esse o, né, do o qual ali, esse artigo que acompanha o pronome relativo, e vai ficar esse é o motivo pelo qual. Então, por mais o pelo, né? Não tem problema, tá? Esse o qual aqui, ó, que retoma motivo, faz com que eu tenha certeza que esse que é um pronome relativo. Beleza? Segunda, a estação que foi reinaugurada estava desativada há anos. A estação que, a estação a qual. Se eu consigo trocar por a qual, já sei que esse que é um pronome relativo. Visitei a cidade a que você se referiu. Ou seja, visitei a cidade a qual você se referiu. Eu consegui trocar esse que por a qual. Então, esse que realmente é um pronome relativo. Lembrando, né, pessoal, que antes do pronome relativo pode aparecer preposição, como é o caso da primeira e da terceira frase. E lembrando que sempre que tem preposição antes do pronome relativo, é porque algum verbo ou algum nome que estão depois do pronome relativo estão regendo essa preposição. Então aqui, ó, esse a saiu daqui, ó. Quem se refere a. Então ele foi parar lá. Tanto é que se eu trocasse por a qual, seria o a qual com crase, né? Que seria a qual. Então seria isso aqui que estaria no lugar, essa forma aqui estaria no lugar do aqui, né? E aqui também, ó. Continuaram a estudar todos os dias por algum motivo. E aí daí que saiu essa preposição por aqui. Beleza? Então esse é o emprego, um dos mais importantes do que na hora da prova. Segundo, vamos lá, 9, perdão. Conjunção coordenativa aditiva. Então, pessoal, olha só. Agora, a gente vai ver o que como conjunções. Tá? A gente terminou ali essa primeira leva e a partir de agora a gente vai ver que o que funciona como uma série de conjunções. Lembrando que eu tenho dois grandes grupos de conjunções. Conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. E aí as conjunções subordinativas também se dividem em dois grupos. Ou são conjunções subordinativas integrantes, que o que pode ser, vai exercer essa função muito importante, ou as conjunções são conjunções subordinativas adverbiais, tá? Então, nesses dois maiores grupos de conjunções, conjunções coordenativas e conjunções subordinativas, o que pode fazer parte de várias delas. Mas é agora que a gente vai ver que tem várias frases aí que a gente normalmente não vai empregar mais no dia a dia, tá? Mas é importante que saibam que pode, né, ele pode exercer determinado papel que a gente vai ver aí. Tudo bem? Então vamos lá, voltando para a tela, vamos ver agora os casos em que o que funciona como conjunção. Começando pela conjunção coordenativa aditiva. Pessoal, qual é a principal conjunção coordenativa aditiva? O e, não é isso? O e com valor de soma. Então, na verdade, esse que, quando ele funciona como conjunção coordenativa aditiva, ele vai equivaler ao e. Então, normalmente, pessoal, hoje em dia, ele vem entre dois verbos. Então, ó, estuda e não consegue aprender nada. Estuda que estuda e não consegue aprender nada. Grita e grita, mas os avós não a escutam. Grita que grita, mas os avós não a estudam. E aí poderia seguir aqui, ó. Grita que grita, que grita, que grita e ninguém dá atenção a ela. Então, esse que equivaleria a e nesses casos, tá? Essa aqui também a gente não vê muito em prova porque acaba que o examinador sabe que a gente vai olhar aqui verbos repetidos, né? Esse valor, essa função de soma aqui, vai falar, o candidato vai acertar com muita tranquilidade. Então, isso aqui a gente não vê muito em prova não, tá? Outro, ele pode aparecer também como conjunção coordenativa adversativa. Vamos lá, o bizu qual é a principal conjunção coordenativa adversativa? Aquela que indica oposição, pessoal, ressalva. É o mas, não é isso? Essa é a principal conjunção coordenativa adversativa. Então, é só trocar esse que por mais. Vamos lá, equivale a mais, indicando oposição e ressalva. Outro, mas não ele, terá de fazer o trabalho. Outro, que não ele, terá de refazer o trabalho.
Tá? Então esse é o emprego do que como conjunção coordenativa adversativa. Tranquilo? Essas aqui, beleza, né? A gente, no dia a dia, a gente vê que a gente pode falar, pode encontrar, mas daqui a pouco vão vir umas aí um pouquinho mais estranhas. Esse aqui é um caso, tá? Então, olha só, o que pode funcionar como conjunção coordenativa alternativa. Qual é a principal conjunção coordenativa alternativa, pessoal? Ou. Lembra dela? Ou. Tá? Então, são casos muito peculiares em que esse que ele pode equivaler a ou àquela dupla de conjunções alternativas quer. Lembra que as conjunções alternativas podem vir em duplas, né? Ou, quer, seja. E aí, no caso, esse que, né, vai vir em dupla, na verdade, no lugar de quer, tá? Ó, que treinem, que não treinem, o jogo está perdido. Ou seja, quer, né, como se fosse aqui, ó, quer, treinem, quer, não treinem, então equivale a quer, tá? Então, nesse caso, ele é conjunção coordenativa alternativa. Acho muito difícil a banca trazer uma frase como essa aqui para vocês, tá? Vamos lá, mas como estamos falando, é uma aula específica de funções do que, de usos do que, precisamos falar, tá bom? Uma que outra vez corria nos parques da cidade. Essa aqui também, né, pessoal? Uma ou outra vez corria nos parques da cidade. Esse que equivale a ou, logo ele é uma conjunção coordenativa alternativa. Também acho muito improvável que caia uma frase como essa segunda na prova de vocês, porque a gente vai ver que a realidade não é essa, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, o que pode ser também conjunção coordenativa explicativa. Então a gente viu que das 5 conjunções coordenativas, o que pode exercer 4 papéis: aditivo, adversativo, alternativo ou explicativo. Tá? A gente não tem exemplos hoje em dia do que, por exemplo, funcionando como uma conjunção coordenativa conclusiva. Beleza? Então lembrando aqui, essa aqui, pessoal, a gente já usa mais no dia a dia. É um que equivale a pois. Opa, é um que equivale a pois. Essa aqui a gente até vê bastante, né, no dia a dia. Aí, ó. Continue sendo determinada, que jamais se arrependerá. Né? É muito comum a gente usar o que nesse sentido explicativo. Ou seja, nesse sentido que equivale a pois. Ignore as pessoas pessimistas, que elas vivem para se lamentar. Ou seja, pois, né, o porquê, pois elas vivem para se lamentar. Então, na hora da prova, teve dúvida, tenta trocar por pois, né? Quando de repente também a mãe fala: entra, menino, que tá tarde, entra que está tarde, entra que está tarde, entra, pois está tarde. É a mesma ideia, tá bom? Agora vamos para as conjunções subordinativas e a gente começa com essa aqui, que eu vou botar o número 3 das 4 principais que nós temos que saber. Essa aqui também é uma delas, lembrando que eu não estou seguindo uma ordem aqui. Pessoal, o que eu falei com vocês? Olhou o que na hora da prova? Falei com vocês. O primeiro teste é ver se ele é pronome relativo. Vê se você consegue trocá-lo por o qual, a qual, os quais, as quais, e ele está retomando um nome. Diogo, não consegui. Não conseguiu? Você vai tentar trocar esse que por isso. Ou seja, aquela ideia é esse que aparece nas orações subordinadas substantivas. Então a conjunção integrante, ela forma sempre, né, orações subordinadas substantivas. Então esse que, quando inicia uma oração subordinada substantiva, ele é a conjunção integrante. E a conjunção integrante, pessoal, ela é um mero conectivo, ela é esvaziada de sentido. Tá? Ela não vai ter um sentido temporal, condicional, concessivo, como tem as adverbiais. A conjunção integrante é um mero conectivo, ele serve ali para conectar a oração principal à oração subordinada substantiva. E aí você consegue trocar esse que por isso. Pessoal, tem muita gente que fala o bizu assim: verbo antes, conjunção integrante. Só que ele não funciona sempre. Claro, em muitas das situações, quando ele é um objeto direto, um objeto indireto, né, verbo antes. Agora, quando ele é complemento nominal, não vai ter verbo antes. Quando ele é
sujeito, pessoal, normalmente vem um adjetivo antes dele, tá? Então cuidado. O que importa é assim, tenta trocar por o qual e variações, não consegui, Diogo, tenta trocar por isso, beleza? Vamos lá. Normalmente aparece após verbo, falei, normalmente não é sempre, tá? Bizu tem limite, vamos lá. Pode ser substituída pelo pronome demonstrativo isso, então é isso aí mesmo. É necessário que ela compareça ao banco amanhã. Aí o primeiro teste que você faria na hora da prova, é necessário o qual? Ih, Diogo, não deu certo não. Tá, e o segundo teste, é necessário isso. Tanto é que colocando na ordem direta, isso é necessário. Beleza, então já sei que esse que aqui é a nossa conjunção integrante, tá? Na verdade o nome é conjunção subordinativa integrante, mas muitas bancas trazem como conjunção integrante. A gente pode sim dizer só conjunção integrante e vai acertar a questão, não tem problema nenhum, tá? Ela me respondeu, aqui sim, ó, tem verbo antes, né? Ela me respondeu que o marido não compareceria ao banco amanhã. Ela me respondeu isso. Então, esse que realmente é a conjunção integrante, tá? Pessoal, mais uma vez aí, fazendo a ressalva e alertando vocês, pronome relativo e conjunção integrante são os que mais vão cair em qualquer prova que vocês fizerem. Vocês vão fazer aí 10 provas de concurso, pode ter certeza que pelo menos em 7, vamos dizer assim, que cair um tipo de questão como essa, vai ser conjunção integrante pronome relativo. A gente vai ver daqui a pouco nas questões de concurso como isso aí que eu estou falando é verdade, tá? Então, preste atenção em pronome relativo, estuda bastante pronome relativo, estuda bastante conjunção integrante, tá? E apesar de não ser a aula aqui, nunca é demais relembrar o seguinte: se você achou um que pronome relativo, já sabe que ali tem uma oração subordinada adjetiva. E se você achou um que conjunção integrante, já sabe que ali você tem uma oração subordinada substantiva. Beleza? Isso pode te ajudar bastante na hora da prova. Vamos lá então, seguindo. Seguindo aqui, nós temos mais um emprego do que é o que como conjunção subordinativa adverbial causal. Daqui para frente agora é o que funcionando como conjunção subordinativa adverbial. Em que casos ele pode funcionar como conjunção subordinativa adverbial? Ó, como causal, né? Então seria um que indica causa, que mais uma vez equivale a porquê, mas na verdade agora ele não tem valor de explicação. Ele vai ter um valor de causa, né? Vai ter uma ideia aqui de causa e consequência. Você consegue entender aqui, ó, faltou a aula que estava doente. Então, faltou a aula porque estava doente. E aí, pessoal, para vocês não terem dúvida aqui se ele é explicativo ou causal, inverte, né? Esse que também aqui poderia ser já que, né? Já que também é causal. Inverte, ó, e pensa assim, já que estava doente, faltou a aula. Então, você tem a prova de que esse que é uma conjunção subordinativa adverbial causal. Cansado que estou, passei o fim de semana descansando. Já que estou cansado, né? Já que estou cansado, então esse que também é uma conjunção subordinativa adverbial causal. Beleza? Então, esse aqui é um uso que costuma também aparecer. Agora, esse aqui eu diria que é o quarto, é o número 4 daqueles 4 que a gente viu que eu falei que são os principais para a prova. Pronome relativo, conjunção integrante, palavra expletiva ou de realce e conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Então, pessoal, chega na hora da prova, cai um que na prova de vocês, faz o teste primeiro, vê se é pronome relativo. Diogo, não deu certo. Faz o teste e vê se é conjunção integrante. Diogo, não deu certo. Tenta retirar da frase e ver se ele é palavra expletiva ou de realce. Diogo, não deu certo. Aí o que vocês vão procurar? Vão procurar as palavras tão, tal, tamanho e tanto. Vão procurar uma dessas palavras aí antecedidas ao que. Pode estar grudadinha ou pode estar bem afastada. Então, tanto que, tamanho que, tal que. Então, esse que, quando ele vem antecedido desses quantificadores, né, intensificadores, tanto, tamanho, tal, ele vai ser uma conjunção adverbial consecutiva. Tá? Então, preste atenção nisso aí, que pode ajudar vocês também
a acertar as questões de prova, beleza? Então vamos lá. Exprime uma consequência dependente da afirmação feita na oração subordinante, já que ela é uma oração subordinada, né? Ela depende da oração subordinante. E vem normalmente após tão, tanto, tamanho e tal, tá? Pode ser tanta também e tamanha, né? Pode ser tanta e tamanha, tá? É tão estudioso que nunca reprova. É tão que, né? Esse que é uma ideia de consequência, né? Essa oração aqui, ó, expressa uma consequência, logo esse que é uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva e tá aqui, ó, a palavra tão. Tanto trabalhou que adoeceu. Tanto trabalhou que a consequência foi que adoeceu. Logo esse que é uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Tamanha foi a explosão que os meninos saíram correndo. Então, tamanha que também tem aí essa ideia de consequência. Beleza, pessoal? Então, esses 4 que a gente apontou aí, que a gente escreveu, que a gente numerou, na verdade, são os 4 principais para a prova que vocês precisam saber. Lembrando que o destaque é para pronome relativo e conjunção integrante. Vocês vão me entender daqui a pouquinho. Vamos lá. Ele pode também ser conjunção subordinativa adverbial comparativa. E aí, nesse caso, pessoal, ele vem numa estrutura de comparação, ou de superioridade, ou de inferioridade, e vem normalmente ali com aquela ideia de mais que, melhor que, pior que, menos que, tá? Então, vem nessa ideia de comparação. O seu desejo é maior que. Esse do, pessoal, pode aparecer aqui ou não, tá? É maior do que ou maior que. É maior que seu medo ou maior do que seu medo. Sinto o mesmo que você. Sinto o mesmo que você é uma comparação, porque sinto o mesmo que você sente, né? Lembrando aí até que nas orações subordinadas adverbiais comparativas, o verbo não costuma aparecer aqui, ele fica em elipse, né? Porque seu desejo é maior do que seu medo e sinto mesmo que você sente, seria essa a ideia. Então, normalmente, o verbo nas orações comparativas não aparece mesmo. Mas aqui é sim uma comparação e logo o que pode ser uma conjunção subordinativa adverbial comparativa. Esse uso aqui também é comum, tá? Então, vou mostrar os estranhos por último, tudo bem? Esse aqui também é comum, então segue o barco aí. 17. O que pode ser conjunção subordinativa adverbial concessiva? Qual é a principal conjunção concessiva, pessoal? Embora, né? Então, lembrando que uma concessão é aquela ideia de que tinha tudo para acontecer, por exemplo, alguma coisa não aconteceu. Ou o contrário, né? Então, embora estivesse chovendo muito, fomos à praia. Tinha tudo para não ir à praia, né? Já que estava chovendo. Mas isso aí é a ideia de uma concessão. Então, esse que vai equivaler a embora ou ainda que, tá? Que também é uma locução de natureza concessiva. Então, ó, pequeno que seja o bolo, valeu pela intenção. Então, embora o bolo seja pequeno, valeu pela intenção. Essa que é a ideia. Aqui, pessoal, para perceber o valor concessivo, primeiro, sempre que esse que tiver valor concessivo, ele vai estar numa situação em que o verbo que o acompanha vai estar no subjuntivo. Primeira coisa, tá? Então, ó, que sejam, tá? Que fosse. Então, geralmente vem no subjuntivo. E aí, aqui não tem jeito. Vocês vão ter que tentar reorganizar a frase de modo a acrescentar o embora ou ainda que, para ver se faz sentido. Porque olha só, valeu pela intenção, embora o bolo fosse pequeno, né? Então, uma ideia de concessão mesmo. Então, pequeno que seja o bolo, valeu pela intenção. Faça questões de concurso anteriores, por mais difíceis que sejam. Embora as questões sejam difíceis, faça questão de concurso anteriores. Então, realmente, a ideia de concessão tenta sempre trocar por embora. E lembrando que o verbo no subjuntivo já te dá aí uma dica, tá? Sobre essa conjunção, esse que como conjunção concessiva. Beleza? Então vamos lá. Mais uma tela aqui. Quase acabando, tá? Ele também pode ser, pessoal, uma conjunção subordinativa adverbial final. A principal conjunção, locução, né, com valor de finalidade, é o para quê.
para que ou a fim de que, né? Mas o para que é mais comum. Esse aqui, pessoal, é um daqueles usos um pouco menos comuns, tá? Menos comuns em prova, menos comuns no dia a dia também, enfim. Esse aqui é menos comum. Vamos lá. Senhor, dai-me resiliência que possa passar no concurso, ou seja, para que, né? Para que possa passar no concurso. Então esse que equivale a para que ou a fim de que, logo ele é uma conjunção subordinativa adverbial final. 19. Insista com ele que vá ao médico. Essa aqui já é mais comum, né, pessoal, no dia a dia. Tá? Então, essa aqui, eu não vou dizer que o que como conjunção adverbial final, que você deve esquecer para sua prova, porque esse tipo de frase aqui realmente é muito incomum a gente escutar. Mas essa segunda aqui não. Essa segunda aqui a gente ouve no dia a dia e a banca pode sim colocar na sua prova. Tá? Então, insista com ele que vá ao médico. Insista com ele para que vá ao médico. Então, essa aqui é até, de certa forma, comum, né? Então, cuidado, porque o que, nesse caso, ele pode funcionar como conjunção subordinativa adverbial final. Vamos lá. Outro emprego. Ele pode ser conjunção subordinativa adverbial temporal. Pessoal, nesse caso, tomar cuidado porque ele vai equivaler a desde que, a locução conjuntiva desde que, ou a locução conjuntiva desde quando. Então, não fazia nem 5 minutos que ele chegara, não fazia nem 5 minutos desde que ele chegara. Então, me dá sim uma ideia de tempo, logo ele é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Mesma coisa, essa frase aqui é bem estranha, né? Mas é isso mesmo. Aberta que foi a entrada, todos entraram. Ou seja, desde quando a entrada foi aberta, seria essa ideia, né? Desde que a entrada foi aberta, seria essa ideia, tendo que reorganizar a frase aqui, mas ele tem sim valor temporal. Mas não sei se vocês perceberam que normalmente a frase vai vir com um teor temporal mesmo, né? Nem 5 minutos, né? Ou seja, você pode pensar aqui que no momento em que a porta foi aberta, então você consegue pescar aqui uma ideia de tempo, sim, na estrutura da frase que pode aparecer na prova de vocês. Beleza? Vamos aí, mais uma tela. Esse que pode ser uma conjunção subordinativa adverbial conformativa ou pode ser uma conjunção subordinativa adverbial condicional. E aí eu falo para vocês que esses aqui são os usos muito pouco prováveis aí, tanto no dia a dia quanto em prova, tá, pessoal? E aqui não é todo gramático que concorda com o que é equivalendo a como, né? Nesse papel conformativo e nesse papel condicional. Então não há unanimidade entre os gramáticos. Nunca vi em prova, acho muito difícil cair na prova de vocês, mas saibam que o que pode ser sim, né? Nessas situações muito específicas, ter o valor conformativo ou ter o valor condicional. Então, equivale a conforme, como é cheirosa, que cheirosa é a flor de laranjeira. É cheirosa como cheirosa é a flor de laranjeira. Você vê que é uma frase bem, né? Enfim, não é usual, né? Mas seria essa ideia de conforme, né? É cheirosa conforme a flor de laranjeira é cheirosa. Ou como é cheirosa a flor de laranjeira. E esse outro caso aqui que equivale a ser, né, pessoal? Que estude logo será aprovado. Ou seja, se estudar logo, né? Seria essa ideia aqui. Essa aqui acho muito improvável mesmo que apareça, porque é uma construção bem fora de uso pra gente, né? Então é isso, deixa eu ver aqui. É isso, pessoal. Nós agora nós terminamos toda a explanação teórica, tá? Eu sei que são muitas funções, mas vocês vão ver na hora da prova que acaba que caem basicamente 4, 5 aí, com ênfase para aquelas duas que eu já falei bastante. Agora a gente vai para uma sequência de exercícios de fixação e depois desses exercícios de fixação nós vamos para as questões de concurso. E aí nas questões de concurso eu vou mostrar para vocês como é a realidade disso aí, tá bom?
Então, lembrando, esse material aqui vai estar disponível para vocês aí gratuitamente. Vamos lá. Voltando para a tela. Exercício de fixação. Classifique a palavra que nos itens abaixo. Então vamos lá, pessoal. Aqui está misturado com tudo que a gente viu. Se vocês quiserem, na hora que estiverem assistindo a essa aula, deem pausa nesse momento aqui, façam os exercícios e depois assistam a correção. Beleza? Vamos lá. Ela comeu tanta fruta no dia de Natal que passou. Lembra? Tanto que, tal que, tamanho que. Esse que aqui é o que, pessoal? É uma conjunção. Conjunção subordinativa. Subordinativa. Adverbial. Adverbial consecutiva. Mas você pode carinhosamente chamar ela só de conjunção consecutiva, tá? Se isso for melhor para você, sem problema nenhum. Vamos lá. 2. Aquele é o livro de francês que comprei, o livro de francês que comprei para estudar. Ou seja, aquele é o livro de francês, o qual, esse que retoma, na verdade, esse que retoma livro, né? Livro de francês, é todo esse sintagma, mas ele retoma o núcleo, né? O núcleo livro. Deixa eu só apagar aqui para vocês não confundirem, porque de francês é a adjunta nominal do núcleo livro. Então, na verdade, esse que retoma o núcleo livro, tá? Então, esse que, o qual, né? Aquele é o livro de francês, o qual comprei para estudar. Então, já sei que esse que é o meu pronome relativo. É aquele que mais, né, dos que mais aparecem em prova, tá? Que raiva eu tive daquela situação. E que linda é a filha do João. Veja bem, pessoal, eu botei aqui de propósito esses dois. Esse que está ligado a um substantivo. Esse que está intensificando um adjetivo. Sacaram aí a diferença? Que raiva eu tive daquela situação. Esse que é o meu pronome indefinido. E que linda, né? Ou seja, uma palavra que está intensificando um adjetivo, esse que é um advérbio. Advérbio de intensidade é o meu advérbio. Beleza? 5. Foram os artistas clássicos que compuseram as mais belas canções. Cuidado, falei disso aqui na aula. A banca às vezes pode tentar empurrar, principalmente em questões de certo e errado. Dizer que esse que aqui é pronome relativo. E aí, se você não perceber isso aqui, você vem aqui, os artistas clássicos, os quais compuseram. Mas aí pensa comigo, pessoal. Esse aqui é o bizu, tá? E se vocês não entenderem, pode deixar aí um escrito aí embaixo que eu tento explicar novamente. Olha só, se esse que fosse pronome relativo, aqui eu ia cortar, porque aqui estaria começando uma oração subordinada adjetiva, certo? Certo. E aí tem verbo, claro. Para ser uma oração, tem verbo. E essa aqui seria a oração principal, não é isso? Se eu seguisse essa lógica desse que ser um pronome relativo e que estaria iniciando uma oração subordinada adjetiva. Mas aí eu pergunto para vocês, se essa aqui é a oração principal, cadê o verbo dela? Tá percebendo aqui? Né? Esse é um bizu também para a gente, na hora da prova, não cair nessa pegadinha de achar que esse que é pronome relativo. Tá? Então, na verdade, quando a gente olha para esse foram os artistas clássicos que, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso, na verdade, cortar esse que e cortar esse verbo aqui também, ou seja, essa locução, né? E aí eu tenho a frase aqui com sentido completo, intocável aqui, Os artistas clássicos compuseram as mais belas canções. Agora, quando eu coloco essa estrutura aqui, né? A frase ganha o quê? Realce, né? Na verdade, é uma expressão expletiva ou de realce. Foram os artistas clássicos que... Mas eu posso retirar
e fica: os artistas clássicos compuseram as mais belas canções, tá? Então aqui é uma palavra, esse que é uma palavra expletiva ou de realce, né? Beleza. 6. Entra agora, menino, que tá chovendo. Entra agora, menino, pois está chovendo. Já sabe que esse que é uma conjunção coordenativa. É o que? Explicativa. Bom? Você pode carinhosamente chamar de conjunção explicativa. 7. Velho que fosse, correu a maratona. Qual é a ideia aqui, pessoal? O que a gente espera, né, que, por exemplo, um ser humano muito velho faça? Pô, não corra uma maratona. Né? Então, assim, lembra daquela ideia de eu esperava alguma coisa acontecer outra? É uma ideia de concessão. Né? Então, eu poderia pensar assim: embora fosse velho, correu a meia maratona. Então, já sabe que esse que aqui, que equivale a embora, né? Ele é o que, pessoal? Ele é uma conjunção subordinativa. Vou abreviar aqui, tá? Subordinativa adverbial concessiva. Porque equivale a embora. É uma oposição. Tranquilo? Fácil até agora? Espero que sim. Vamos lá. Próxima tela, 8, diz assim pra gente: ela me disse que a torta de maracujá é mais gostosa que a de laranja. Tem dois Qs aí. Esse primeiro aqui, pessoal, ela me disse isso. Se eu troquei por isso, já sei que esse que é a minha conjunção integrante. Lembrando que eu posso chamar só de conjunção integrante, mas você já sabe que a conjunção integrante é uma conjunção subordinativa. E aqui eu estou falando que ela é mais gostosa que, estou fazendo uma comparação. Logo, esse segundo que aqui é uma conjunção subordinativa adverbial comparativa. Né? Comparativa. Comparativa. Beleza? 9. Aquele que é maiúsculo ou minúsculo? Ó, aqui o determinante, o que está acentuado. Se eu pusesse aqui no plural, aqui também iria, né? Aqueles ques são maiúsculos ou minúsculos? Então aqui eu já sei que é o meu substantivo. É o que como substantivo. Substantivo. Beleza? Deixa eu ajeitar aqui, né? Para não ficar de qualquer maneira. Então é o meu que no papel, na função, no papel de substantivo. Tranquilo? 10. Que veio fazer aqui, menino? Ou poderia ter um o aqui também, né? O que veio fazer aqui, menino? Esse aqui é o que, pessoal? Pronome interrogativo. Pronome interrogativo. E que livros você levou? Que livros você comprou para a escola? Esse que aqui também é pronome interrogativo. A diferença é que o de cima tem valor substantivo, né? Tá ligado a verbo. E a de baixo tem valor adjetivo, tá ligado a substantivo. Então aqui é pronome interrogativo, né? De valor adjetivo. Beleza? Mas se você falar só pronome interrogativo, tá de boa. 12. Outro que não você terá a obrigação de passar a noite no trabalho. Outro, mas não você terá a obrigação de passar a noite no trabalho. Logo, esse que é uma conjunção coordenativa adversativa, né? Equivale a mas, é uma oposição adversativa. Beleza? 13. Grita que grita, mas está sempre brincando. Grita e grita, olha aqui os verbos repetidos, né? É aquele caso bem peculiar em que o que funciona como conjunção coordenativa aditiva. Beleza? 14. Fez-lhe sinal que entrasse em silêncio. Esse aqui é aquele, né, diferentão, pessoal. Ou seja, fez-lhe sinal com a finalidade de, ou seja, fez-lhe sinal para que entrasse em silêncio, para que ele entrasse em silêncio, para que ela entrasse em silêncio. Então esse que, na verdade,
é aquela situação em que o que é uma conjunção subordinativa adverbial final. Então ele expressa a finalidade, equivale a para quê. 15. Faz tempo que está na Europa. Ou seja, aqui a ideia de tempo. Lembra, pessoal? Dá uma ideia de tempo. Esse que aqui eu consigo trocar por desde que, né? Ó, faz tempo desde que ele está na Europa, né? Desde quando está na Europa. Então equivale a desde que, desde quando. E tem aqui uma ideia de tempo, né? Então esse que é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Temporal. Beleza? Vamos para a próxima tela, que é a última. Nós temos aí 20 exercícios de fixação. Próxima tela. Aí. Vamos lá. Corajoso que sou, não temo diante do perigo. Então, eu não temo diante do perigo porque sou corajoso. Não é isso, pessoal? Por quê? Então, já que sou corajoso, não temo diante do perigo. Então, esse que equivale a já que, né? Porque ele é a minha e tem uma ideia de causa, né? Então, é a conjunção subordinativa adverbial causal. 17. Presidente que sou desse conselho, aprova o regulamento. Ou seja, aprova o regulamento porque sou presidente do conselho. É o mesmo caso de cima, tá? Conjunção subordinativa adverbial causal. 18. Que? Não foi bem assim. Opa, esse que é a nossa interjeição. 19. Nós teremos que estudar muito para a prova. Então, nós teremos que equivale a nós teremos de. Esse que está no lugar da preposição de. Então, ele é a nossa preposição acidental. Opa! Saiu o cedilha no i, não dá, né, pô? Vamos lá. Esse que, então, é a nossa preposição acidental. Beleza? Então, preposição acidental. E 20, a última aí. Ela me disse que estudo todos os dias. Ela me disse isso. Se eu troquei por isso, já sei que esse que é a nossa conjunção subordinativa integrante. Podemos chamar de conjunção integrante. Beleza, pessoal? Então aí tem... Esses aí são os nossos exercícios de fixação. Vou voltar aqui para quem... Então, quem não copiou aí, copia, dá pausa, tá? Depois refaz os exercícios. São nossos exercícios de fixação. E agora, para finalizar, nós vamos fazer aí uma bateria de 15 questões de concurso. É agora que vocês vão ver a realidade, né? Ou seja, o que costuma cair em prova. Diogo, a minha prova vai ser assim... Vai cair, vai ser pronome relativo, como eu estou entregando na minha prova? Não sei. Né? Então, assim, uma vez, inclusive, pessoal, eu sei que estava fora de contexto, mas uma vez, uma aluna chegou perto de mim e falou, ela ia fazer um concurso para analista do Ministério da Fazenda, na época, e era a ESAF, ainda organizava provas, e ela falou assim, ô Diogo, que legal, o edital de português está bem curto. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é. Olha aqui, ó. E como é que tava lá, pessoal? Tava assim, interpretação, compreensão de texto. Aí tava assim, sintaxe. Então, sintaxe era tudo, né? Mas ela leu só sintaxe, ela pensou só em funções sintáticas do período simples. Falei, não, é tudo. Então tem que tomar cuidado, porque assim, a gente às vezes pensa, tem caído, né, só conjunção integrante e pronome relativo, então na minha prova também vai ser assim. Cuidado, pode ser, né, que justamente na sua prova ele vem ali com outro papel desses aí que a gente viu, daí a importância de revisar esse conteúdo, tá? Um conteúdo que dá para revisar aí numa véspera de prova, numa antivéspera de prova e sempre treinar, tá bom? Vamos lá agora então para as questões de concurso, temos 15 questões aí de bancas variadas. Vamos lá, vamos olhar para cá para a tela e vamos ver aí. Então, começando nossa saga aí com o Suplan,
só tem questões de 2023 aí, tá, pessoal? Só questão atualizada. Vamos lá, então. Em todas as frases a seguir, as palavras sublinhadas possuem o mesmo valor semântico, exceto aí quando eu passei para cá, acabou que não saiu sublinhado, mas a gente já sabe que é o que, né? É o que aqui, é esse que aqui, esse que aqui e esse que aqui. Beleza? Vamos lá. Essa aqui, pessoal, é aquela que ele joga frase aí para vocês e vocês têm que classificar cada uma delas e ver qual que está diferente. Vamos lá. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha, da filha a qual tinha. Não é isso? Então esse que é um pronome relativo. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era felicidade. Para aquela coisa clandestina a qual, né? Ou seja, esse que retoma a coisa clandestina. Esse que de cima retoma filha. Né? Então esse que é o meu pronome relativo. Então a resposta só pode ser C ou D, né? Até agora, vamos lá. Fingir que. Fingir o qual? Não. Mas fingir isso. Lembra? Não consegui trocar por o qual variações. Tento trocar por isso. Já sei que esse que aqui é conjunção integrante. Ela é diferente das demais. Resposta letra C. Mas vamos só conferir a letra D. Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas. Ou seja, nós, os quais, né? Nós, as quais. Esse que, quando retoma um pronome pessoal reto, quando ele é pronome relativo, fica um pouquinho estranho, mas tudo bem, porque pronome pessoal reto, pessoal, é pronome de valor substantivo, um pronome que exerce um papel de substantivo. Então esse que retoma sim pronome pessoal. Tá? Eu que não faço alguma coisa, ou seja, esse que pronome relativo. Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esse que é pronome relativo. Por isso que a resposta letra C, conjunção integrante. Então aqui está a primeira questão com conjunção integrante e pronome relativo. Ah, Diogo, vamos lá, vamos ver a outra, vamos lá. 2. Outra banca, ó. CS, UFG. 2023. No período, né? Aí tem um período aqui. Daqui a pouco a gente lê ele. A palavra que ocorre 3 vezes. Então vamos lá. Ao conviver com os bens mais jovens, com aqueles que, aqueles os quais. Então já vou marcando aqui, ó. Esse que é pronome relativo. Aqueles que, aqueles os quais. Aqueles que se tornaram adultos há pouco e com aqueles que, aqueles os quais. Pronome relativo. Que estão tateando para virar gente grande. Percebo que, percebo isso. Lembra, normalmente depois de verbo, nem sempre, né? Claro, como eu já falei. Mas esse que é conjunção integrante. Estamos diante da geração BBB. Aí vem assim. Ocorre 3 vezes, sendo que na primeira ocorrência ela é um pronome relativo. A palavra que. Então, realmente, aqui a gente viu que é um pronome relativo, né? Que seria essa aqui. Introduzindo uma oração subordinada adjetiva. Então, pessoal, essa questão aqui misturou um pouquinho, tá? Mas lembrando que sim, se o que é um pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Lembrando que as subordinadas adjetivas só existem dois tipos. Então vamos botar o pronome relativo aqui, começando a oração. Se a oração vem com um sinal de pontuação aqui antes, uma vírgula, por exemplo, ela vai ter o valor explicativo. Se ela não vem com um sinal de pontuação antes dela, ela vai ter o valor restritivo. Então, nesse caso aqui, aqueles que não tem sinal de pontuação aqui, então ela vai ser restritiva. Essa aqui já está fora. Letra B, vamos analisar, tá? Então, equivale a uma oração, beleza, adjetiva restritiva, beleza. Na segunda ocorrência, a palavra que é conjunção integrante. Não, é pronome relativo também. Então, vamos lá. Seguindo aí, segue a questão, né? C. Ela é restritiva, como a gente viu que realmente é, né? Opa, é restritiva, então essa aqui está dentro dessa aqui também. Na segunda ocorrência, a palavra que é o pronome relativo. É mesmo, que a gente viu que é. E aqui também está dentro. Introduzindo uma oração subordinada explicativa. Não é explicativa, pessoal. A gente pode voltar aqui, ó. Pode voltar aqui e ver que também não tem sinal de pontuação
antes do segundo que, ó. Ele também é restritivo, ó. Quer ver? Ó, aqueles que, essa aqui a gente já viu que era restritiva, e aqueles que, ó, também restritiva, tá? Então, nos dois casos, os dois primeiros são pronomes relativos que iniciam orações subordinadas adjetivas restritivas, beleza? Então, vamos lá. Letra D, que vai ser a resposta, né? A restritiva, beleza. Na segunda ocorrência, a palavra que é pronome relativo, isso. Introduzindo uma oração subordinada adjetiva restritiva, isso. E na terceira ocorrência, a palavra que é uma conjunção integrante, isso. E introduz uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Tudo bem, não falamos sobre isso aqui, mas isso aqui é assunto para outra aula. Mas já eu falei também que ela inicia, sim, uma subordinada substantiva, tudo certo, letra D é a resposta, tá? Então, uma questão mais completinha, né, sobre o uso da palavra que, e já também trabalhando aí as orações subordinadas, né? Pelo menos a nomenclatura. Então, vamos lá, questão de número 3, vamos ver se muda alguma coisa aqui, pessoal. Assinale a alternativa a qual expressa corretamente a função do que na seguinte frase. Vamos lá. As conclusões constam na pesquisa Inclusão na Educação, realizada pela Nova Escola, que entrevistou 4.745 educadores. Então, as conclusões constam na pesquisa que entrevistou. A pesquisa a qual esse que retoma a pesquisa, eu posso trocá-lo por a qual. Se eu troco por a qual, ele é o meu pronome relativo. Beleza? Pessoal, para ser conjunção integrante, eu trocaria por isso. Para ser conjunção coordenativa, poderia ser uma daquelas 4, que não é o caso aqui. Subordinativa tem um monte também. Agora, engraçado, né? Porque conjunção integrante é uma conjunção subordinativa. Mas esse aqui, pessoal, é aquele tipo de questão, eu sempre falo para os alunos, questão de múltipla escolha, às vezes é a mais correta, é a mais completa, é a menos errada, é a menos incompleta. E nesse caso aqui, Diogo, mas a conjunção integrante ela faz parte do grupo das subordinativas. Mas esse item A é mais específico, então não briga com a banca. Vai no mais específico, no mais correto, no mais completo, no mais específico e marca e não briga, ganha seu ponto, vai ser feliz. Um abraço, beleza? Vamos lá, então, seguindo aí, então, mais uma vez, o que caiu na prova? Pronome relativo, né? Condição integrante. Vamos ver aí a próxima questão, se muda alguma coisa do que a gente tem visto. 4. Assinale a alternativa na qual a palavra que não tenha sido empregada como pronome relativo. Olha só, pessoal, ela quer aquela alternativa em que a palavra que não tenha sido empregada como pronome relativo. Então é aquela situação em que eu não vou poder trocar o que por o qual variações. E vocês vão ver que normalmente quando o comando da questão é como esse aqui, ele quer aquela frase em que o que não foi empregado como pronome relativo. Na verdade ele vai colocar o que como conjunção integrante, naquela que ele não for pronome relativo. Geralmente é isso que acontece. Vamos ver. Os conteúdos que, os conteúdos os quais. Então esse que é pronome relativo, não pode ser a resposta. A doença de Parkinson, que atinge, a doença de Parkinson, a qual atinge, retoma a doença de Parkinson, pronome relativo, não é a resposta. 4. Síndrome que causa declínio, síndrome a qual retoma síndrome, pronome relativo, não pode ser a resposta. Calcula-se que, calcula-se isso, troquei por isso, esse que é conjunção integrante, letra D é a resposta. Principalmente aquelas que, aquelas as quais, que, pronome relativo, realmente, letra D é a resposta. Então, o que a gente viu aqui, pessoal? Até nas questões em que o comando marque aquela que não funciona como pronome relativo. Normalmente vai ser aquela que é conjunção integrante. E naquela que vem assim, assinale aquela que não funciona como conjunção. Às vezes pode só conjunção. Normalmente vai ser aquela que é pronome relativo, tá? Então vamos lá. Seguindo aqui para a tela. 5. No fragmento, é possível ainda organizar sua participação em alguma associação de classe ou até mesmo incentivar isso, né?
Ó, geralmente, foi o que a gente falou, geralmente com o verbo antes, conjunção integrante. Nem sempre, tá? Mas aqui realmente, ó, incentivar o qual? Não dá. Então, incentivar isso. Ela é uma conjunção integrante. Beleza? Para ser conjunção consecutiva, perdão, teria que ter o T, né? T mais que. Lembra do tanto, tamanho, tal, né? Pronome relativo não, porque teria que retomar um nome, né? E equivaler ao qual. Comparativa seria mais que, menos que, pior que. E explicativa geralmente vem com vírgula, né? Vírgula, que. E esse que equivaleria a pois. Se fosse explicativa, não é o caso. Fora. Letra C é a resposta. Vamos lá. Questão 6. Ó, IDH-TEC, Câmara de Itamaracá. Vamos ver se mudou alguma coisa. No fragmento, o que temos visto nos últimos tempos é uma avalanche de conteúdos fraudulentos de todos os tipos. O termo grifado se diferencia morfologicamente destacado em... Isso aqui é um outro tipo de questão em que ele coloca uma frase, você tem que analisar primeiro o que está na frase para depois analisar as demais e saber aquele em que se diferencia, o que é igual, dependendo do comando. Então, vamos lá. Vamos analisar primeiro aqui, pessoal, as letras. Eu aconselho que você faça primeiro os itens, para depois voltarem no comando da questão. Fica mais fácil. Vamos lá. Soluções de longo prazo que, soluções de longo prazo as quais esse que retoma soluções, então ele é um pronome relativo. É inegável que, é inegável isso. Ó, esse aqui é um dos casos em que o que não vem com o verbo antes, tá? Mas é o que eu falei com vocês. Normalmente quando essa oração é subordinada substantiva subjetiva, quando é o sujeito, normalmente vem assim: é inegável que, é notório que, sabe-se que, é preciso que, tá? Então, mas é conjunção integrante. E aí vamos ver a próxima. Esse que então é conjunção integrante. C. Fluxo de informações que, fluxo de informações o qual. Esse que é pronome relativo. Então a resposta já é a B, né? Mas vamos lá. D. Aproveitamento das oportunidades que, aproveitamento o qual, né? Pronome relativo. Na verdade aqui, das oportunidades que o ambiente proporciona, o qual. Finlândia, que implementou, a Finlândia, a qual implementou, pronome relativo. Então esse que aqui, ele é pronome relativo, né? Aquilo que, geralmente, pessoal, quando você tem o que, e não é aquele o que da frase interrogativa, esse o aqui vai ser um pronome demonstrativo, ou seja, que equivale a aquilo que, e o que vem na sequência é o pronome relativo. Então, repetindo, quando eu tenho essa dupla aqui, ó, o que, e não é aquela expressão interrogativa, o que você está fazendo aqui? Não é o caso. Aqui, ó, o que temos visto, quando eu tenho essa dupla aqui e não faz parte do pronome interrogativo, esse o, ele vai ser o pronome demonstrativo, aquilo que, né, equivale a aquilo, e esse que é o meu pronome relativo, tá? Então, grave isso aqui, que isso aqui é importante. Então, como ele é pronome relativo, só a B é diferente, só a B é condição integrante. Então, é a nossa resposta. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Questão de número 7, aí, outra banca, né? O SC-SEV 2023, SEDUC. Vamos lá, diz assim. No trecho, nós que somos daquela terra, o termo destacado é classificado como... Pessoal, vejam que ele fala assim, ó. Aquela terra nunca foi nossa. Aí ele fala, nós que somos daquela terra. Ele poderia falar assim, nós somos daquela terra, não é isso? Mas o que ele quis fazer aqui? Ele quis enfatizar, ó. Disse assim, aquela terra nunca foi nossa. Nós que somos daquela terra. Então a gente já sabe que esse que é a nossa partícula, ou palavra de realce, ou palavra expletiva, tá? Então aí, Diogo, mudou, né? Pois é, mudou. Às vezes, por isso que eu falei, a de realce também pode aparecer em prova, né? Por isso que eu numerei a de realce também para vocês, tá? Então aqui é sim uma palavra, né? Ou como ele chamou aí de partícula. Eu não chamaria o que de partícula, mas tudo bem, de realce. Vamos lá. 8. Prefeitura de Bauru. Na oração, Chico Buarque é o escritor que recebeu o prêmio. Chico Buarque é o escritor o qual, né? Escritor o qual. Esse que é pronome relativo.
A palavra em destaque é um pronome relativo, beleza, estava afirmando aqui que a gente já tinha visto, que se refere ao termo antecedente e inicia uma nova oração. Assinale a alternativa que apresenta o mesmo emprego do que, ou seja, a frase em que o que é pronome relativo. Acredita-se que, acredita-se nisso, né? Aqui seria a ideia do isso, esse que é conjunção integrante. Tá? B. A demanda popular cresceu tanto, ó, eu falei cai, cresceu tanto que novas cavernas estão sendo construídas. Então esse que, pessoal, é a nossa conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Ó, tanto que, tá? Então também não pode ser a resposta. Em 1963, um homem estava batendo no piso da sua casa para tentar descobrir por que suas aves estavam desaparecendo. Então, pessoal, aqui não dá, ó, tentar descobrir por qual, né? Pelo qual. Aqui não tem lógica. Esse porquê, na verdade, esse que faz parte da locução conjuntiva por quê, ó. Tentar descobrir por que razão, por que motivo, né? Na verdade, esse faz parte da locução que exprime causa aí, né? Causa, razão, motivo, tá? Então tá fora. E D, em alguns locais, os únicos sinais de moradia são os poços de ventilação os poços de ventilação, os quais, então esse aqui é pronome relativo e a nossa resposta é a letra D. O que nós vimos até agora, pessoal? A gente está aqui na metade do caminho. Vimos o quê? O que despenca? Condição integrante, pronome relativo. Mas, vez ou outra, aparece palavra de realce ou conjunção subordinativa adverbial consecutiva, como eu já havia falado. Por isso que nós numeramos aquelas 4. Beleza? Vamos lá, seguindo aí para a reta final. Questão de número 9, né? 9. FUNCERN 2023. Vamos lá. A questão refere-se ao trecho reproduzido a seguir. O psicólogo Steven Pinker, que estudou as razões do declínio da violência através dos tempos, escreveu que, até recentemente, a maioria das pessoas não achava que havia algo particularmente errado com elas. O psicólogo Steven Pinker, que, ou seja, o psicólogo Steven Pinker, o qual, pronome relativo, escreveu isso. Então, esse que é conjunção integrante. A maioria das pessoas não achava isso. Então, esse que também é conjunção integrante. Vamos lá agora. Sobre as ocorrências da palavra que, nesse trecho, é correto afirmar. Na segunda e na terceira ocorrências, o que é conjunção integrante. Certíssima resposta, letra A. Na primeira e segunda é conjunção integrante, não. Na primeira e segunda é pronome relativo, não. E na segunda e terceira é pronome relativo, não. Então, é isso aí. Na segunda e terceira é conjunção integrante. Na primeira, pronome relativo. Resposta letra A. Seguindo aí, então, para a nossa reta final. Segura aí. Quase acabando. Faltam mais 5. Vamos lá. A MEOSC 2023, São José do Oeste, Santa Catarina. Vamos lá. O que vai acontecer aqui? Durante o período de estudo, a maior parte da água que foi redistribuída estava localizada no oeste da América do Norte e no noroeste da Índia, ambos em latitudes médias. Então, a maior parte da água que, a maior parte da água a qual? Pronome relativo. O vocábulo destacado trata-se de pronome relativo. Espera aí que tem isso aqui também, mas tudo bem. Condição integrante não, e pronome relativo com função de objeto. Aqui, pessoal, vou pedir licença, vou precisar entrar num assunto que é um pouquinho mais complicado, e eu peço aí que, se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, podem escrever aí embaixo e me pedir aí uma aula sobre função sintática dos pronomes relativos, que é um assunto que sempre incomoda muito aí os concurseiros, tá? Então vamos lá. Quando ele fala assim, pessoal, a maior parte da água que foi redistribuída
eu vou até aqui no redistribuída, que dá pra gente olhar aqui, ó. A maior parte da água que, se eu cortar aqui, aqui começa a oração subordinada adjetiva, certo? E ela vem até aqui, ó, que foi redistribuída. Então essa aqui é a minha oração subordinada adjetiva. Vou até fazer isso, né, que é mais fácil do que eu estava fazendo aqui. Então vamos lá. Essa oração que eu destaquei ali é a minha subordinada adjetiva. A outra é a principal. Ó. A maior parte da água estava localizada. O verbo estar ali, né? Estava é o verbo da oração principal. Então, quando eu quero ver a função sintática de um pronome relativo, o que eu faço? Eu destaco somente a oração subordinada adverbial, que tem esse pronome relativo. Então, me interessa só isso aqui, ó, que foi redistribuída. Então, só me interessa a análise da oração redistribuída. Só me interessa a análise da oração adjetiva. Eu quero saber a função sintática do que. A letra A fala que é sujeito, a C fala que é objeto. Vamos lá. Esse que retoma quem, pessoal? A maior parte da água. Então, eu vou fingir que a maior parte da água está escrita nessa oração. Como esse que retoma a maior parte da água, eu vou fingir que a maior parte da água faz parte dessa oração, mas não faz. A maior parte da água faz parte da oração principal. Ó. A oração principal começa aqui, aí eu corto para a subordinada e a principal continua aqui. Ó, né? Então é como se a maior parte da água estivesse sendo repetida. O pronome relativo serve justamente para isso, para evitar a repetição de um mesmo termo. Ele substitui algum termo da oração principal. Então é como se fosse assim, ó, a maior parte da água foi redistribuída. Fazendo uma análise sintática, quem foi redistribuída, pessoal? A maior parte da água. Então a maior parte da água, se estivesse presente nessa oração aqui, seria o sujeito. Só que ela não faz parte. Na verdade, quem substitui esse sintagma é a palavra que. Por isso que essa palavra que é sujeito dessa oração. Quem foi redistribuída? Que. Ou seja, o que é sujeito, tá bom? Mas se tiverem dúvida ainda, pessoal, pode deixar um comentário aí que a gente organiza uma aula bem completa sobre funções sintáticas dos pronomes relativos, porque é um assunto que sempre dá o que falar, o pessoal sempre tem dúvida, e a gente pode esclarecer para vocês isso aí, tá bom? Vamos lá, 11, Access 2023, Prefeitura de Dolores do Indaiá. Não se deve perder de vista, no entanto, que, ou seja, não se deve perder de vista isso. Não é isso? Somente políticas estruturantes, intersetoriais e integradas são capazes de fazer com que o Brasil concretize o paradigma da absoluta prioridade. São capazes de fazer isso, tá, pessoal? Por mais que haja essa preposição aqui, ó, é a condição integrante, ó, capazes de fazer isso. Então, conjunção integrante, conjunção integrante. As duas ocorrências do que, no período acima, se classificam como conjunção integrante. Então, assim, pessoal, quando tiver uma preposição, por uma questão de realce aqui, né, antes do que, conseguiu trocar por isso, finge que ela não está aqui, troca por isso, beleza, condição integrante deu certo, tá? Então, muito tranquilo, né? Trocou por isso, duas condições integrantes, então, mais uma vez, o gabarito letra A. Fácil. Próximo. 12. O FMA. Nos períodos admiro, invejo esse colega que, esse colega o qual, esse que é pronome relativo. Que papo tal escrivão deve levar com a mulher e com os vizinhos? Olha aqui, pessoal. Esse aqui a gente não tinha visto ainda. Ó. Pronome interrogativo. Pronome interrogativo. Ó. Né? De valor adjetivo, né? Que papo. Pronome interrogativo. Então vamos lá. Pronome relativo, preposição não, pronome relativo, pronome interrogativo. Letra C é a resposta. Então tá aí, né? Aquilo que a gente fala. Ah, os outros caem mais, mas não dá para negligenciar as funções, as demais funções que a gente viu durante a aula. Tudo pode acontecer, né? Então vamos lá, pessoal. Questão de número 13 da Consulplan aí diz assim:
Assinale a alternativa cujo termo sublinhado apresenta função morfológica diferente dos demais. Achei que, achei isso. Conjunção integrante. A figura do adolescente que mora com os pais. A figura do adolescente o qual, né? Perdão. O qual mora com os pais. Retoma adolescente. O qual. Pronome relativo. É ele que nos traz, né? Esse que retoma ele, né, pessoal? Que é um pronome pessoal, que a gente viu que, na verdade, o que também pode retomar um pronome pessoal. Esse que é pronome relativo, tá? E D, o envelhecimento é sombra que, é sombra a qual. Então, pronome relativo, mais uma vez, letra A é a resposta, é aquela que é diferente das demais. Beleza? Vamos lá. Seguindo para as duas últimas aí. Questão de número 14. IVIM 2023, Prefeitura de Canto do Buriti, Piauí. Assinale a opção abaixo na qual o que não exerce nenhuma função gramatical. Em outras palavras, pessoal, aquela em que ele é palavra expletiva, ou seja, está ali para um mero realce, pode ser retirado. Lembra que eu falei que esse aqui também cai bastante? Então vamos lá. Eu não sei quando que a morte vem. Ó, eu não sei quando a morte vem. Não posso tirar aqui? Beleza, letra A já é a resposta. Vamos lá. Acho que a morte é a solução. Acho isso. Então aqui ele é conjunção integrante. Ela possui esse que de mistério. Isso aqui é um determinante e esse que acentuado é o nosso substantivo. Que triste é contemplar a sombra da morte. Esse que aqui está intensificando o adjetivo triste. Logo, ele é um advérbio. Venha logo, que estou te esperando. Venha logo, pois estou te esperando. Então, esse que aqui é a nossa conjunção coordenativa explicativa. Então, tá aí, pessoal. A gente fala que é pronome relativo e conjunção integrante que despencam em prova. Mas estão vendo aí que aí vai. Pega uma questão como essa aqui. Quem só grava as duas, né? A pronome relativo e conjunção integrante. Aí chega nessa questão aqui, não sabe resolver, porque não estudou os demais, né? Então, como eu falo, é sempre importante saber os demais empregos. E vamos aí para a nossa última questão da banca IBFC, que fala assim para a gente. Ao relacionar as partes do texto, emprega-se várias vezes o vocábulo que. Assinale a alternativa em que ele recebe classificação morfológica diferente da que ocorre nas demais ocorrências. Vamos lá. A narração da cena vergonhosa, que aí se deu. A narração da cena vergonhosa, a qual, né? Cena vergonhosa, a qual. Então, esse que é pronome relativo. Contentemo-nos com dizer. Contentemo-nos com isso. Conjunção integrante. Para convencer a rapariga que. Para convencer a rapariga. Aqui, pessoal, às vezes a preposição pode aparecer em elipse, tá? Então aqui seria convencer alguém de algo, né? Mas tudo bem, poderia falar para convencer a rapariga disso. Mas como a preposição está em elipse, eu vou trocar esse que por isso. E ele é conjunção integrante. Vendo, enfim, vendo isso. Conjunção integrante. Mais uma vez, resposta é a letra A. Beleza, pessoal? E assim nós chegamos ao final aqui. Então é isso, um abraço, muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Tudo de bom, qualquer coisa, escreva aí embaixo. Estamos de olho. Um abraço, tudo de bom. Valeu, tchau, tchau.